Você sabia que 99% de dependentes químicos alcoólatras que entram em um centro de tratamento, 99% vão voltar a consumir substâncias psicoativas? Talvez você já ouviu falar sobre esse dado, mas você de fato sabe quais são os motivos para que esse dado alarmante continue assolando a vida de muitos dependentes químicos e seus familiares? Fica comigo neste vídeo para que possamos refletir sobre o que de fato acontece para que 99% dos dependentes químicos alcoólatras que adentram-se a uma instituição de tratamento especializado voltem ao consumo de substâncias psicoativas. Mas antes, se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo e curta aí a nossa vinheta. Para você que não me conhece, eu sou o terapeuta Carlos Mariosa, especialista em dependência química, analista comportamental, life coach com especialização em inteligência emocional e há mais de 15 anos trabalhando na área de dependência química. Por que 99% de dependentes químicos alcoólatras voltarão ao consumo de substâncias psicoativas? O primeiro motivo é porque a maioria desses 99% não tem um real desejo de parar com o uso de substâncias e de mudar de vida. A maioria tem o desejo de parar com o uso, mas parar com o uso, por incrível que pareça, é fácil. O difícil é viver em sobriedade, viver em recuperação, em total abstinência de substâncias, mais qualidade de vida. Então, quando eu olho essa estatística e começo a estudá-la, eu percebo que uma grande parcela desses 99% não tem o desejo de parar com o uso e muito menos de mudar de vida. Parar com o uso é simples. O complexo, o difícil, o desafiador é viver em sobriedade, é viver em recuperação. Isso vai exigir do dependente químico, do alcoólatra, muito esforço, muita dedicação, aplicação rigorosa de um programa individual de recuperação. Mas isso é tema para outro vídeo. Então, o primeiro motivo é porque uma grande parcela desses 99% não tem o desejo de parar com o uso e de mudar de vida. O segundo motivo pelos quais muitos dependentes químicos não conseguem viver em recuperação é porque eles não fazem um programa de pós-tratamento. O programa de pós-tratamento ele é tão importante quanto o tratamento feito dentro de uma clínica. A maioria dos dependentes químicos e alcoólatras menosprezam o programa de pós-tratamento. Lá dentro da clínica, ele está vivenciando o seu tratamento e começando a desfrutar de uma recuperação. Porém, quando ele sai, tudo aquilo que ele aprendeu, todas as ferramentas que foram lhe oferecidas são deixadas automaticamente de lado ou aos poucos são deixadas de lado. E aí o que acontece? Ele entra num processo de involução. Esse processo de involução permanente leva ele a sintomas de que a sua dependência química está se manifestando. Ele entra num processo de rota de colisão e volta ao consumo de substâncias. Quantos pacientes que eu assisti num período de 3, 4 e 6 meses que se dedicaram e mergulharam no processo de tratamento, em menos de uma semana, em menos de um mês, voltaram ao consumo de substância. Essa é uma realidade que você, dependente químico, que você, familiar, precisa enfatizar, em primeiro lugar, na sua vida, e você, familiar,
É o terceiro motivo do porquê muitos dependentes químicos não conseguem permanecer em recuperação. Mas espera aí, o programa diz que não existem justificativas para voltar ao uso. Eu voltei a usar porque a minha mãe, o meu pai, o meu trabalho, a minha esposa, eles chamam isso de justificativa. Tá corretíssimo isso. Não existem justificativas para que eu volte ao consumo de substância. Lá no livro azul diz que antes de recair é-me dada uma escolha. Concordo plenamente. Porém, entretanto, todavia, existem gatilhos, agentes estressores ao qual o dependente químico ainda não está preparado para lidar. E uma das maiores dificuldades dos dependentes químicos é a inabilidade em lidar com a codependência do familiar. Eu fiz um vídeo recente aqui falando sobre a codependência, sobre 3 sintomas apenas da codependência. Existem vários outros sintomas do codependente. Mas a codependência, sendo um transtorno emocional, existe um elo afetivo entre o dependente químico e o seu ente querido, muito profundo, talvez cheio de mágoas, de ressentimentos, de assuntos que não foram bem resolvidos, que não estão resolutos em suas emoções. Então, fique atento aí. O terceiro motivo do porquê muitos dependentes químicos voltam ao consumo de substância é por causa da família. Não que a família seja o motivo, mas a família pode ser um agente estressor, pode ser um gatilho muito poderoso para poder aguçar a vontade de usar do dependente químico. Olha, eu poderia ficar falando aqui horas e horas sobre este assunto, mas esse aqui é só, sabe, um petisco para que você possa já começar a vislumbrar aí a nossa plataforma do Clube Open Mind. Essa aula aqui, ela tem mais ou menos a duração de 1 hora, porque eu vou explicando nos mínimos detalhes cada motivo do porquê o dependente químico volta ao consumo de substância. E os próximos motivos, tenho certeza que você vai ficar assim, ó, pasmo. Então, se inscreva no canal, ajude-me a divulgar o canal aqui, Terapeuta Carlos Mariosa. Brevemente estarei lançando o canal Clube Open Mind no YouTube, no Instagram e no Facebook. Tá bom? Conto com você. Que Deus te abençoe e até a próxima.